surgindo assim. E a comunidade, como é que começou o CERN ali, as primeiras pessoas, as primeiras reuniões? Então, a comunidade, ela surgiu na minha casa, né? Uhum. A gente tinha 11 pessoas, dessas 11 pessoas, mais da metade era da família. Uhum. Eu era uma delas. Você era uma Os delas, a primeiros Marcela era uma obreiros. delas. Ainda novinha, pequenininha. Uhum. E aí a gente começou a reunir ali em casa. E aí a coisa começou a crescer um pouquinho. A gente saiu de lá, foi para a casa do Marcelo, meu cunhado, Marcelo Gobetti. Isso foi em que ano mesmo? A comunidade começou em 2007, final de 2007. Não, 2007. É. Ali você já estava bem apurado, né, na teologia, já tinha bastante Não. coisa. Essa é uma história ainda, tem muita água para correr debaixo da ponte. Quer dizer, pode É. ficar à vontade. Porque na verdade as coisas começaram a mudar a partir daí. Né? Para ajudar a comunidade, do início da comunidade? Do início da comunidade. Por entendi. quê? Porque aí eu fui buscar outros caminhos. Uhum. Né? Fui buscar outros caminhos no sentido assim, espera aí, eu acho que eu preciso quebrar alguns paradigmas. Uhum. Né? Eu preciso ter um outro olhar sobre o Evangelho. Uhum. Tá bom. E eu comecei... parece que tem uma providência de Deus, né? Logo que a gente começou a comunidade, estava para se comemorar os 30 anos de um livro chamado A Celebração da Disciplina. Richard Foster. Esse é o que a gente está estudando agora. É. Muito bom. E eu descobri que a comemoração dos 30 anos da Celebração das Disciplinas ia acontecer em São Paulo. São Paulo. Na editora Vida. E eu fui para lá, peguei alguns irmãos da comunidade. Você já estava aqui já em Botucatu desde... Eu estava em Botucatu desde 95. Desde 95. Isso era 2007. 2007 já. No início de 2008 ia se comemorar os 30 anos da celebração das disciplinas. E eu fui para lá. Fui para lá e na bancada eu me lembro pelo menos de duas pessoas. Uma era o Eduardo Pedreira, pastor presbiteriano do Rio de Janeiro, e o outro era o Ed Renekiewicz, da Igreja Batista, da Água Branca, né, a IBAB. E eles começaram a falar daquele livro que eu tinha comprado numa outra edição em 1987, talvez, uma primeira edição que eu tenho até hoje. Só que o que aconteceu? Quando eu li a primeira vez, e pra você ter ideia, é uma coisa tão impressionante, uma coisa de Deus, que eu lembro até hoje quando eu comprei aquela edição daquele livro. Foi bem... Em São Paulo, na Avenida Liberdade, na editora Vida, que era o meu reduto, porque eu trabalhava em São Paulo, no centro da cidade, e eu saía da onde eu trabalhava e eu ia a pé até a editora Vida. Você já conhecia ali, então? O centro de São Paulo para mim era... Batata. Eu conhecia muito bem. Aí, quando o Eduardo Pedreira e o Ed René começaram a falar do livro, a Celebração da Disciplina, e falaram o quanto esse livro havia influenciado eles, eu falei, mas eu tenho esse livro. Só que é o seguinte, eu era muito novo na fé, e eu peguei esse livro e eu encostei. Eu não, para mim, esse livro era um tanto quanto profundo. Né? E em 2007 ele veio à tona de novo para mim, através desses dois homens, que a partir desse evento eu entrei em contato com o Eduardo Pedreira, que estava diretamente relacionado com o que nós chamávamos na época do Renovare. Que era o Renovare, foi um movimento fundado pelo Richard Foster nos Estados Unidos e que tinha muitas expressões no mundo. E uma das expressões do Renovare no Brasil era o Eduardo Pedreira que tinha trazido, né? E eu entrei em contato com ele.
lá e pedi para ter um encontro com ele. E ele dava aula em São Paulo, na FGV, como dá até hoje. E ele se encontrou comigo em São Paulo. E eu comecei a me relacionar com ele. Aí a minha cabeça começou a mudar em termos de teologia e, mais do que isso, em termos da prática da espiritualidade, né? Porque o livro A Celebração das Disciplinas, ele é um livro basicamente sobre espiritualidade cristã. Né? As práticas. E esse foi, vamos dizer assim, o divisor de águas para a minha vida espiritual. Que legal. Muito bom saber, né? A gente está lendo agora. E para a vida da comunidade aqui. Né? E já comecei a estudar esse livro com a comunidade lá na casa do Marcelo, não sei se a Marcela lembra. Lembro. Onde começou as reuniões e tal. Eu fazia estudos com eles, a gente conversava, né? E aí eu fui, vamos dizer assim, falando sobre as disciplinas espirituais para a comunidade. Só que com o tempo isso daí foi ganhando um corpo maior, e eu digo assim que a nossa comunidade, ela tem 3 bases principais, que são as disciplinas espirituais, a comunidade espiritual e o discipulado. Esse é o tripé que eu digo que é onde a nossa comunidade caminha. São os trilhos que nos orientam sobre a identidade da nossa comunidade. E aí eu fui trabalhando esses temas, né? Fui trabalhando, como trabalho até hoje, até que culminou, claro, né? Na questão de hoje do discipulado, que a gente chama de JVJ, né? Que é o jeito de viver de Jesus, que para mim, assim, é o ápice, né? De tudo aquilo que eu sonhava para a igreja. Comecei com as disciplinas, ensinei, mostrei para eles todo o fundamento, que era a vida cristã na prática, né? A palavra, a meditação, a oração, o jejum, a solitude, e por aí afora. E depois a gente conversou muito sobre comunidade, vida em comunidade, e que, vamos dizer assim, o discipulado está trazendo na prática todas essas coisas para a gente viver isso em comunidade. Você tem um fundamento, o relacionamento, né? E a prática, né? No discipulado. Exatamente. Mas e o JVJ? Você comentou, né? O jeito de viver de Cristo. Quando que você entendeu ali que estava todo mundo ali alinhado com você os diz fundamentos? Todo mundo, a igreja? Então, não, o JVJ é o seguinte: o último ponto desse tripé era o discipulado. Só que ao longo desses quase 17 anos, eu busquei, vamos dizer assim, algo que pudesse trazer base para a nossa comunidade para um discipulado. Só que eu nunca achei algo que me atraísse, né? Trabalhei todas essas coisas, mas assim, o que eu vou trabalhar para levar a nossa comunidade à experiência do discipulado? Então você vai aqui, você lê aqui, você lê outro, nada. Quando foi, eu não vou saber dizer com exatidão, quando eu tive o primeiro contato com o material do JVJ, que foi um material criado pelo nosso mentor, né? No mentor de alguns pastores que eu estou junto, que é o Edson Duque, pastor Edson Duque, que hoje está na Escócia, e que a gente tem contato até hoje. Ele continua sendo o nosso mentor. Todo o material foi desenvolvido por ele. Foi desenvolvido por ele, baseado, claro, por exemplo, na celebração das disciplinas, baseado na conspiração divina, que do Dallas Willard, baseado na grande omissão do Dallas Willard também, que fala especificamente sobre discipulado. Então, o Edson começou na igreja dele o JVJ. E como a gente estava caminhando junto no Renovare, ele começou também a falar
para nós sobre isso que ele estava vivendo, essa experiência que ele estava tendo na igreja dele. Vocês se conheceram nesse movimento também na época ali? Não, eu e o Edson, junto com outros pastores, nos conhecemos no Renovare. Legal. Nós éramos amigos em comum do Eduardo Pedreira. Né? E quando o Edson falou desse material para nós, a gente falou, opa, nós precisamos disso. Então eu e mais alguns pastores amigos começamos com ele esse processo de mentoria. Tá? Caminhamos com ele 2 anos, porque o tempo do JVJ são 2 anos, né? Em termos, porque você faz 2 anos e você vai continuar fazendo. Por quê? Porque o método do JVJ é aquilo que nós chamamos de uma espiral ascendente, né? Então vai aprofundando. Quanto mais você lê, mais você vai atingindo outras camadas. E essa tem sido a experiência das pessoas que hoje estão fazendo o JVJ com a gente, né? Então vamos dizer assim, que hoje nós estamos vivendo na comunidade um sonho que eu tenho há muitos anos, né? Preparar discípulos. Para mim essa é a tarefa principal da igreja. E fico muito feliz de ver tudo caminhando, né? Porque o discipulado tira o foco de um homem, de um pastor, de um líder, e coloca o foco na igreja. E da onde vai surgir frutos, né? Vai expandir o reino. A igreja vai crescer de forma madura. Então é um projeto que perdura a vida. A igreja pro resto da vida. Pro resto da vida. Só para terminar, mais ou menos ali quando começou a igreja, então, vocês se reuniam nas casas, minha casa, primeiro. Acho que era do Marcelo também. Depois no Marcelo, e depois nós fomos... Seu irmão, né? O Marcelo Não, Marcelo meu cunhado. Seu cunhado. Marcelo Gobetti. E depois a gente foi uma outra casa aqui embaixo, e em 2011 nós mudamos para cá. No salão onde a gente está pro templo. Aí começou a expandir, colocar mais coisas, já tinha as cadeiras. E a gente começou a criar uma maior estrutura, né? Algumas pessoas começaram a chegar. Hoje nós temos pastores aqui que têm trabalhado junto comigo. Quer citar alguns deles aí? Talvez um deles então, os pastores que trabalham comigo hoje, o primeiro foi o Marcos Ariosa, né, que começou lá na casa do Marcelo comigo, mas que eu já conhecia há algum tempo. Depois o Jairo veio, né, de São Paulo, Batista. Aí nós ordenamos o Ademar, vamos dizer assim, prata da casa. Braço direito. Prata da casa. E depois do Ademar chegou o Davi, né? Que veio também da Assembleia de Deus, lá de São Paulo. Lá de São Paulo. Que trabalha muito com casais e com louvor também. E o último, o pastor Nelson. Chegou agora, né? Mais novo. Pastor Nelson muito experiente também, né? Mais experiente e que chegou agora, né? Então são esses os pastores hoje que trabalham, a gente trabalha, né? O corpo de pastores da comunidade. Quer falar do nome? E como se deu o nome da comunidade? Então, o nome da comunidade aconteceu num dia, porque a igreja foi só oficializada, vamos dizer assim, né? Institucionalmente em 2008. Nós estávamos reunidos na casa do Marcelo e a gente precisava dar um nome para a igreja. E surgiram vários nomes lá, e entre eles surgiu o nome da igreja, a Comunidade Cristã Betesda. E por que Comunidade Betesda? Comunidade Cristã Betesda, né? Primeiro, antes de qualquer coisa, porque a gente queria ter esse sentido de comunidade, né? Em comum, né? De viver coisas em comum. Cristã, acho que está mais do que óbvio, né? Porque o nosso viés é cristão, né? A nossa visão é cristã, baseada em Cristo. E Betesda foi um nome muito interessante, porque Betesda significa casa de misericórdia. Né? Então, casa de misericórdia, quando veio para mim
o significado, para mim era um lugar onde nós acolheríamos as pessoas. Né? Os machucados, porque tem o tanque de Bethesda, mas não tem nada a ver com o nome Bethesda para nós. Eu ia até comentar, porque eu fui ver, tem até o The Chosen, né, que é aquela série, ele fala, mas não tem a ver era culto pagão e tal, mas tipo... Né? Não, mas é mais o nome Bethesda mesmo, e o significado para nós, e para nós em termos de prática. A gente quer, eu tenho um sonho que um dos movimentos da igreja que se estabelece principalmente num livro também do Richard Foster chamado Rios de Águas Vivas. Então ele fala sobre vários movimentos dentro da igreja, e um deles é o movimento de justiça social. Que seria... É que eu sei pouca a justiça coisa, social seria aquela coisa, a igreja estar engajada na sociedade no sentido de dar respostas em relação à pobreza, né, à desigualdade. Movimentos de arrecadação, coisas assim, tipo movimentos de arrecadação, dando um exemplo assim. Não exatamente movimentos de arrecadação, né, mas justiça social no sentido assim, de você ter um lugar onde as pessoas podem se aproximar e elas terem a oportunidade de ter uma vida melhor em termos sociais. Né? De você poder, a princípio, por exemplo, só contribuir com uma cesta básica para uma família, mas ir além disso. Né? Preparar os membros dessa família para ter uma vida digna, ter um emprego digno, né? Ter uma casa. Caramba, que né? legal. Se estudar, né? Os filhos nessa família estudarem. E promover isso tudo dentro da igreja. Promover isso através de dons. De pessoas que têm o dom, né? de repente perceber isso, né? De ir em busca disso. Por exemplo, não é o meu chamado esse para a justiça social, mas eu acredito que a igreja tem que estar engajada nesse sentido. A igreja precisa pensar nisso, porque é uma resposta que a gente precisa dar para o mundo. E é importante, né? Você vê, assim, Jesus deixando também várias deixas assim, né? Para a gente, enfim, ir, né? Não só ir, por exemplo, cuidar dos pobres e das viúvas. Isso. Exatamente. A verdadeira religião, né? Que a gente bem conhece. Exatamente. A justiça, vamos dizer assim, a justiça social é muito abrangente. Né? É muito abrangente. Sim. É claro que ela não se limita só à questão da pobreza. Né? Não dá nem tempo para a gente ficar falando sobre isso. Né? Mas ela é muito abrangente. Né? É a atuação em vários ramos da sociedade. É super importante, né? É engajar as pessoas na questão da arte, né? Em outros aspectos, como você buscar uma profissão, né? Que vai trazer para você uma vida um pouco melhor. Né? Vai por aí. Eu queria